Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo de Ciências e a gente está começando a nossa videoaula de número 20. Hoje a gente vai continuar estudando os grupos dos répteis. A gente viu até a reprodução na aula passada. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a diversidade desse grupo, quais animais que compõem esse grupo e sobre a evolução deles também. Começando pela diversidade, o primeiro grupo de animais que vocês vão conhecer são o grupo dos quelônios. Os quelônios são animais que possuem o corpo coberto por uma carapaça. Essa carapaça serve de proteção para esses animais. Dentro deste grupo, a gente tem as tartarugas, que são animais marinhos, os cágados, que são animais de água doce, e os jabutis, que são animais de água terrestre. Eu vou deixar algumas espécies passando na tela para vocês conhecerem. A maioria dos animais que compõem essas espécies são herbívoros e fundido ao casco desses animais está a coluna vertebral e as costelas. Eu vou deixar uma imagem passando na tela para vocês verem como que é a posição da coluna desses animais e das costelas. Portanto, se você quebrar o casco de uma tartaruga, você está quebrando a coluna vertebral dela. O outro grupo de animais que a gente vê em répteis são o grupo dos crocodilianos. Dentro dos crocodilianos, a gente tem três grupos: os crocodilos, os jacarés e os gaviais. Esses animais passam a maior parte da vida em ambiente aquático, vivendo à beira de rios, e todos eles são carnívoros, sendo os gaviais tendo alimentação exclusivamente de peixes. Eu vou deixar algumas espécies passando também para vocês conhecerem. O corpo desses animais é coberto por placas ósseas e escamas. E o último grupo dos répteis a gente tem os escamados, que é onde se encontram, por exemplo, o grupo dos sáurios. O grupo dos sáurios é onde estão incluídos os lagartos, como a gente tem aqui no Brasil o lagarto-teiu, além das lagartixas e dos camaleões. O próximo grupo é o grupo dos ofídeos, onde estão incluídas as serpentes. Algumas serpentes são peçonhentas, outras não são. Serpentes peçonhentas são serpentes que possuem glândulas que produzem a peçonha. A peçonha é um veneno. O veneno serve para imobilizar a presa para poder caçar. Existe no Brasil várias espécies de serpentes peçonhentas. As serpentes elas desempenham um papel muito importante no equilíbrio ecológico, porque esses animais eles caçam roedores, inclusive aqueles que atacam cultivos, que são plantações. Se você remove todas as serpentes de um lugar, rapidamente o número de roedores aumenta. E aí você tem um desequilíbrio, ecológico e um ataque àquelas plantações da região. Para injetar o veneno, as serpentes que possuem peçonha, elas possuem um ou mais pares de dentes que possuem um canal na onde ela injeta o veneno. Eu vou deixar uma foto do dente da serpente para vocês verem como que ele é. Ele é oco por dentro, como se fosse uma agulha, onde passa o veneno para ela mobilizar a presa. Vou deixar alguns exemplos de serpentes peçonhentas passando para vocês conhecerem.
Além das espécies peçonhentas, existem aquelas serpentes que não possuem peçonha, que não produzem veneno, como por exemplo a sucuri, que é uma espécie muito comum aqui no Brasil. Esse tipo de serpente eles caçam na base da força, ou seja, eles mobilizam a presa enrolando seu corpo no deles e quebrando os ossos. Assim o animal morre e eles se alimentam. As serpentes, todas elas têm dentes, porém elas não mastigam. Elas engolem a presa inteira. Vou deixar alguns exemplos de espécies não peçonhentas passando aqui na tela para vocês conhecerem. E o último grupo dos escamados é o grupo dos anfibenídeos, onde estão incluídas as anfisbenas, que são as cobras de duas cabeças. Todos esses grupos dos escamados são animais que possuem o corpo coberto por escamas. Bom, agora falando um pouco da evolução dos répteis, que é onde a gente conhece o maior grupo de répteis que já existiu, que foi o grupo dos dinossauros. Os primeiros répteis surgiram aproximadamente 360 milhões de anos atrás, quando provavelmente o clima na Terra, né, era muito seco. Então, os animais que eram mais adaptados a sobreviver no ambiente terrestre sobreviveram. Eles possuíam o corpo coberto de escamas, o que não deixava que a água do corpo evaporasse, e isso favoreceu que eles saíssem daquele ambiente aquático para viver num ambiente mais seco. Os dinossauros se espalharam pela Terra durante 248 milhões de anos atrás a 65 milhões de anos atrás. Os primeiros dinossauros que apareceram eram os dinossauros pequenos. Conforme o tempo foi passando, esses répteis foram crescendo até a gente ter dinossauros com mais de 45 metros de comprimento, pesando mais de 100 toneladas. E como eu disse para vocês, ao longo da história da vida na Terra existiram várias extinções em massa, onde deixam de existir plantas e animais. E uma dessas extinções aconteceu aproximadamente 65 milhões de anos atrás, extinguindo com espécies de vertebrados, plantas e inclusive os dinossauros. Existem várias hipóteses de como os dinossauros desapareceram do ambiente terrestre, mas a mais aceita no meio científico é de que um asteroide caiu na Terra e cobriu a Terra de poeira. Com essa nuvem de poeira, as plantas elas foram morrendo e, consequentemente, os dinossauros herbívoros que se alimentavam de plantas também foram morrendo, afetando diretamente os dinossauros carnívoros. E assim, em cadeia, todos eles foram extintos. O que restou de dinossauro na Terra deu origem ao que a gente tem hoje de répteis, aves e mamíferos. Os mamíferos surgiram um pouco antes das aves, quando os dinossauros ainda existiam na Terra. Eles eram animais de hábitos noturnos, mas a gente vai ver isso mais para frente. E a gente sabe hoje em dia que as aves são descendentes diretos dos dinossauros. Inclusive, há fósseis de dinossauros com penas que foram descobertos. Eu vou deixar passando aqui na tela para vocês conhecerem. Como atividade, eu vou pedir para vocês responderem as questões do 4 ao 8 das páginas 35 e 36. Uma boa semana a todos e até a próxima aula.